Hoje nós estamos conversando com a jornalista e mestra em História Comparada pela UFRJ, Sandra Martins. Sandra, a gente no primeiro momento falou um pouco dessa trajetória como jornalista, né, dos desafios da redação. Agora eu queria saber um pouco mais de você. Quem é a Sandra Martins como mulher, mulher negra e toda essa militância que tem movido a sua carreira como profissional? Então, a Sandra militante, ela começa dentro de casa, né? Filha de nordestinos, com um irmão de pele clara, de cabelo anelado, e uma menina negra, de cabelo crespo, de pele preta. Então, a gente aprende o que é racismo dentro de casa. Por mais que os pais não tenham conhecimento e tal, mas isso é muito evidente quando você tem uma família interracial. Como não obtive as respostas em casa, fui buscar na rua. E aí eu encontro num curso qualquer as primeiras trilhas para chegar até o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Fui voluntária, e aí nessa de voluntariado, na biblioteca, assistindo as palestras de Lélia Gonzalez. Lélia. Né, vendo a Mauri Mendes e tal, que na época era tenso, né? Todo mundo jovem, né? Enfim, ali foi um momento que eu estava começando a conhecer o que é ser mulher negra. E, com o tempo, fui convidada para participar de um grupo, que era um grupo meio que enjeitado na época, meio que o pessoal não gostava muito, porque era um pessoal de Niterói, que estudava muito e tal. Aí eu falei, bom, quero isso. Quero o grupo Trabalhos André Rebouças, para ser auxiliar de pesquisa, para subir morro e fazer entrevista com os moradores antigos. E eu fiquei com esse grupo durante todo o período, né? Entrei em 87, fiquei até 95, quando ele ficou inativo. E nesse período também, que eu estava nessa militância, aprendendo e tal, engatinhando, eu trabalhava como secretária executiva. Numa época que isso era raríssimo, né? Exatamente. Então, assim, até conseguir fazer toda a minha formação no Senac, entrar no mercado, muitas portas fechadas porque eu não tinha a boa aparência adequada, né? Apesar de ser a menina muito bonita, os padrões. Mas consegui uma porta, entrei e fiquei nessa empresa 5 anos. E foi muito interessante porque eu amadureci, né? Eu entendi como que é lidar com racismo, mas tendo como apoio o movimento negro, porque senão não ia conseguir dar conta. Uhum. Então foi muito importante. Mas e lá também, dentro dessa empresa, porque nem tudo é ruim, né? A gente tem coisas muito maravilhosas, tinha um jornal, um house órgão. E quem fazia esse jornalzinho eram profissionais do mercado. Luiz Paulo Coutinho, que já fez a passagem, Materson também, que já foi, Ivani Asbeck, que foi do Globo. Enfim, pessoas fantásticas. E ali comecei a ver o que era produzir um jornal, né? Das matérias, das entrevistas, datilografadas com carbono. Nossa! Diagramadas com regra de 3. Então, assim, foi muito fantástico. Aí depois uma menina entrou para trabalhar com a gente na empresa, era uma jornalista, e ela me apresentou à universidade, na faixa, na faculdade na época. Aí eu fiz o vestibular, passei, entrei e fiquei. Me formei em 85, e 86 para 87, aí eu consegui o estágio dentro do Jornal do Comércio, que foi a minha grande escola, fiquei lá 11 anos. E ao mesmo tempo que eu estava no Jornal do Comércio, me dedicando muito, né? Porque sabe, quando você inicia, você se dedica totalmente, né? Então tinha que entrar às 4, entrava às 2, tinha que sair meia-noite, sair às 3. Nossa. Porque eu gostava do que eu fazia, né? Era diagramadora. Gosta ainda. Adoro. E assim, foi muito bacana porque há pouco tempo eu encontrei com um amigo, Jorge da Silva, né? E aí ele falou assim, gente, vocês não sabem o que a Sandra fazia. Eu ia lá na empresa dela, passava um papelzinho rascunhado, ela datilografava, imprimia e dava os panfletos para a gente. Eu não lembrava mais disso. Ou seja, fazia parte de uma rede que me dava um apoio emocional, psicológico, para poder aguentar aquelas bases. E no Jornal do Comércio também não foi diferente. Lá aprendi a diagramar, lá aprendi enfim, caminhar dentro desse mercado que é muito complexo e trazer para dentro da militância o que eu aprendi. E falando em militância, vamos ver uma coisinha aqui? Peraí, tem uma surpresinha aqui para você.
mais do que falar da memória do André Rebouças, mais falar do pensamento que constituiu esse grupo, né? Que não ficou somente lá atrás, mas que trazendo a discussão que foi iniciada lá atrás, né, há 43 anos, e que ela continua movendo corações e mentes, né? Eu fui também do grupo, foi a minha escola política, uma escola em que eu iniciei pensar o que é ser negra no Brasil, mas também tinha passagem por outras instituições, como o IPCN, como o Comáfrica. É claro que no conjunto do movimento negro várias instituições foram importantes, mas o Grupo de Trabalhos André Rebouças tem uma importância fundamental, principalmente nessa culminância da lei, né, 10.619/03, que é extremamente hostilizada em várias instituições escolares, principalmente em Niterói, e que, se não fosse essa escola André Rebouças, eu não conseguiria levar, por exemplo, dentro de uma escola em Niterói, já há 20 anos, né, e na 16ª edição, uma Semana Afro. Eu só consigo fazer isso porque tive essas ferramentas. É importante também destacar que o Grupo de Trabalhos André Rebouças, né, quem, na verdade, nos informou da existência de André Rebouças foi Beatriz Nascimento. E ela já propondo e impondo. Professora propondo e impondo porque ela tinha sabedoria, né? Por que André Rebouças? Que até aquele momento, eu, por exemplo, né, que era uma pessoa que sempre fui muito interessado em história, eu sou interessado em história muito antes de entrar para a faculdade, né? Nunca tinha escutado falar em André Rebouças. Eu fiz cursinho para vestibular, um dos mais caros e melhores na época, né? Sandra, é interessante a questão do André Rebouças, porque aqui no Rio de Janeiro, né, muita gente passa pelo túnel André Rebouças e não tem noção da dimensão, né, de quem foi André Rebouças. E participar de um grupo de história que tem o nome dele, que tem toda, digamos assim, uma carga de ancestralidade envolvida, o que significa para você? Tudo. É minha vida. É o que eu sou, né? O André Rebouças, o Grupo de Trabalho André Rebouças, ele foi, como foi colocado ali, minha escola, né? Foi lá que eu aprendi, não desmerecendo as outras escolas, com certeza que não, porque foram os meus berçários, né? Mas foi lá que eu aprendi que a gente pode estudar cientificamente a temática racial. E a gente pode trabalhar essa temática em todas as áreas. Lá eu aprendi que você pode fazer um trabalho coletivo, pensar na sua individualidade, mas numa perspectiva coletiva. Você pode ter o seu texto, mas você também pode dividir esse teu texto com a opinião das pessoas. Você pode fazer andar 2 passos, mas se você tiver outras pessoas do seu lado, você vai andar 10. Mas também você vai ter que aprender a lidar com as diferenças, porque cada pessoa é uma pessoa. E isso você leva para o seu trabalho dentro da Cogira, dentro do Prêmio Abdias? Como é que você relaciona todo esse conhecimento? Tudo, porque quando eu estava no André Rebouças, a gente tinha panfletos, eles fizeram várias entrevistas, televisão, rádio e tal. Tiveram até um programa no passado que eu não peguei, mas depois eu tive a oportunidade de ser redatora de um programa de rádio comunitária com o Luiz Carlos Rodrigues, que foi de lá, né, que é meu marido. Eu gosto do André Rebouças porque casei com um, né? Então, assim, eu vi que a forma como ele produziu o programa, o pensamento do programa, a lógica, tinha a ver com aquilo que ele aprendeu com o André Rebouças. E um companheiro nosso, que é o Valmiro Nunes, que foi o primeiro jornalista a entrar no grupo, quando ele estava fazendo graduação, ele traz os conceitos, claro que ele leva a informação, a teoria da comunicação para o André Rebouças, e lá eles foram aplicar. E isso depois vai servir como base para que a gente pudesse, mais adiante, formatar a Cogira. Claro, evidente que tinham outras possibilidades também, outros pensares, né? Que a Angélica Abaixo é do nosso grupo, não foi da Cogira, não foi da Cogira, é fundadora da Cogira, mas a lógica, o pensamento inicial dessa irmandade, cada grupo tem a sua formatação, mas a nossa, minha do Miro, ela ficou muito forte porque a gente tinha a questão dos estudos, a questão do compartilhamento, a preocupação com a memória, em documentar tudo.
isso é muito raro nos grupos, pelo menos naquele período de 70, 80, dos grupos de movimento negro, as instituições, terem materiais guardados. Agora não, está tranquilo. Agora virou uma coisa normal, tradicional. Mas naquele período, você guardar os rascunhos, notas fiscais, tudo isso, era uma coisa de historiadores, como foi a Beatriz Nascimento, que deu todo o escopo para o grupo, né? E quando a gente forma a Cogira, a gente quer levar uma discussão sobre a questão racial dentro da área de comunicação, porque a gente aprende no André Rebouças o seguinte: vocês estão aprendendo uma lógica de pensamento aqui, negro brasileiro, mas vocês têm que trabalhar com outra perspectiva, de levar isso para a sua comunidade, laboral, pessoal e também acadêmica. E aí eu ficava pensando assim, como que eu vou trabalhar isso na minha área? Porque eu fiz uma pós-graduação na UF, que era o PENESB, Programa da Sociedade Negro na Sociedade Brasileira, que era para historiadores, professores. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí depois eu me toquei que eu já estava fazendo a produção da rádio. E aí foi o tempo que a gente criou a Cogira. E como o nosso tempo está acabando, eu vou pedir para você dar um destaque do prêmio Abdias. Uma visão do futuro no presente. Pode traduzir um pouquinho mais isso? A gente pensa, enquanto André Rebouçistas do passado, que a gente tem que plantar hoje, mas continuar regando essa plantinha, que pode até não ser entendida no hoje, mas vai ser entendida amanhã. O Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento foi uma ação afirmativa no mercado de trabalho, no mercado comercial. E muita gente, mesmo ativistas, não entenderam isso. Então, o Prêmio Abdias, ele é uma ação do presente, uma perspectiva de futuro. Um futuro em que eu não tenha que ter uma etiqueta de mulher negra, que eu seja brasileira. Que sejamos todos muito agradecida. Obrigada, muito obrigada. Valeu mesmo. Prazer. É sempre uma aula conversar com você. Viu? Eu que agradeço demais, querida. Muito mesmo. Muito. É isso, gente. Eu conversei com a cofundadora da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cogira Rio, e uma das idealizadoras do prêmio Abdias Nascimento, a jornalista e mestra em História Comparada pela UFRJ, Sandra Martins. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos, juntinhos mais uma vez. Até lá! Cutne é igual samba, agregador. Samba agrega, o Cutne agrega. Samba ensina, o Cutne ensina também.